Estamos aqui com mais um programa Sons do Coração, nesse jardim da Dona Renê, que é a casa onde eu nasci também. E é nesse clima de, em meio à natureza, passarinhos, vizinhos reformando, que a gente vai conversar com uma super amiga minha e uma profissional de primeira linha, Andréia Pérez, atriz, diretora de teatro, empreendedora, empresária e muitas outras coisas. Bem-vinda, Andréia Pérez! Finalmente, né? Obrigada, Viviane. Obrigada pelo convite. E a todos aí, um beijo. Sou muito feliz de estar aqui conversando com todos vocês. Ah, que bom! Andréia foi uma daquelas pessoas que a gente conhece na nossa trajetória profissional, que acabam se tornando amigas. Mas hoje eu quero que você divida um pouco da sua história com o pessoal que vai nos ouvir aí. Faço questão. A gente se conheceu por causa do Rodrigo, né? Tudo começou com o Rodrigo, Tudo né? começou com o Rodrigo. Na verdade, eu fui convidada a participar do Festival de Canela, né, o de bonecos. E eu tinha acabado de chegar também no Rio Grande do Sul, né? Eu estava meio perdida, assim. E aí eu recebi o convite de participar do Festival de Bonecos. Você é de São Paulo? Sim, sou paulistana. Sim. Paulistana porque da Gema. Paulistana que mora na cidade, na capital, né? Então eu sou paulistana. E lá eu trabalhava na TV Cultura, no Cocoricó. Eu fazia os bonecos do Cocoricó ali. E aí, como eu vim parar em Caxias do Sul, isso é uma outra história, aí eu comecei a fazer os meus bonecos, né, porque eu já sabia como é que confeccionava, como é que manipulava. Fiz um grupo de teatro de bonecos e eu fui convidada para fazer parte do Festival de Bonecos de Canela. E não tinha um mestre de cerimônia, então quando eles viram o boneco, que é o Rodrigo, eles falaram: nossa, que boneco encantador, que boneco falante, você não quer fazer parte do outro ano, né, do outro ano e ser mestre de cerimônia? Ah, tá legal, vou fazer. E foi aí que a gente acabou se conhecendo, você entrevistou acho que o Rodrigo até, então foi bem legal, porque era uma novidade, porque era o primeiro grupo de Caxias do Sul que estava com os bonecos e também mestre de cerimônia, né? O Rodrigo é teu alter ego? Ele é tão fofo, tão carismático, tão tudo. Na verdade, o Rodrigo, ele é bem debochado, né, pra idade dele. Ele, como ele é boneco, e ele sabe que ele é boneco, ele fala o que vem na cabeça, ele não tem filtro. Então, eu acredito que ele falaria coisas que eu, como André, não falaria. Então, como ele é boneco, a gente consegue fazer essa passagem e o pessoal se diverte com a brincadeira, né, na verdade. Que legal. André, eu sempre te pergunto a mesma história, que era pra você ter sido Louro José. Que bom que você não foi, porque você tá viva, né? Pelo menos isso, né? Não, é verdade. Que na época que eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhava na televisão. Então eu trabalhei como bonequeira do Cocoricó, né? E como esse nicho de bonequeiros ele é meio restrito. Então, às vezes, as pessoas que fazem boneco numa emissora acabam fazendo na outra. Então, eu trabalhava ali na Rede Record, na época, isso ali por volta de 95, né, 1995. E aí a gente trabalhava, tinha um programa infantil de boneco que se chamava Agente G, que era aquele gordo Gerson de Abreu que apresentava e fazia o X-Tudo e fazia o X-Tudo na TV Cultura, e a gente ele fazia na Record. E ele conversava com os bonecos do programa dele. E nessa época de boneco pra lá, boneco pra cá, a Ana Maria trabalhava lá na Record e ela passou no estúdio e falou: nossa, que interessante, bonecos. Eu acho que eu quero um boneco no meu programa para conversar comigo. E aí teve o teste de vários bonecos, foi boneco de gente, e aí acabou saindo um boneco do Louro. E como a gente já trabalhava lá com os bonecos, a gente foi fazer esse teste. Só que o nosso Louro que a gente fez, ele era com duas mãos, eu fazia as mãozinhas do Louro e o outro manipulador, que era o Fernando, fazia a voz. E aí acho que ou ficou muito custoso, ficou caro, sei lá o que ela achou, ela optou por um boneco só de uma mão, que inclusive era o nosso colega de trabalho, né, que era o Tom, que era Cabo Man na Record.
Ele não era só que ele acabou vendo o nosso programa de boneco e ele adorava, ele ficava brincando lá e no fim ele acabou indo trabalhar com ela. E né? o Tom era um cara iluminado mesmo? Uma gracinha, um cara muito bacana, assim. Nossa, as menininhas ela adorava porque ele tratava a gente super bem, assim, né? Porque tem aquela coisa dos meninos da técnica, às vezes são mais brabinhos, ele era super doce, ele era um doce de pessoa, realmente. Andréia, e como é que você veio parar em Caxias do Sul? Ai, meu Deus. Foi o amor? Foi amor. Foi o coração? É, love's in the air. Não, na verdade, Vivi, o que acontece? Eu me formei em artes visuais lá em São Paulo e ali eu conheci o meu namorado, que depois virou meu noivo, que é o Cláudio. E ele trabalhava a gente já trabalhava lá com gravura em metal. A gente aprende a fazer gravura em metal, né, na faculdade. E ele já trabalhava com gravura em metal na indústria. E aí ele veio fazer um trabalho aqui para Caxias do Sul. E quando ele veio fazer um trabalho aqui em Caxias do Sul, ele conheceu uma galera que queria montar uma empresa que fazia só isso, e aqui é um polo super industrial. Então ele focou nesse trabalho dele. Então ele veio, nós ficamos noivos, eu fiz o curso de noiva sozinha lá em São Paulo, ninguém entendia nada, o que essa louca tá fazendo. Vai casar com quem? Vai casar com quem? Vai ver que ela, né, tá imaginando, deixa. O padre falou, deixa ela, deixa. Fiz o curso de noiva lá, ele fez o curso de noiva aqui. E aí a gente casou e veio pra cá, porque ele acabou abrindo uma empresa dele aqui. E aí eu acabei deixando a televisão, foi uma dor e uma escolha muito difícil na época, muito difícil, isso em 98. E aí eu optei em vir e apostar num grande amor. Então, eu tô com ele até hoje, né? Vamos ver até quanto tempo dura. Andréia, e foi um choque sair de São Paulo, TV Cultura, Record, chegar aqui em Caxias do Sul para trabalhar com teatro de bonecos, para trabalhar com arte. Na verdade... Como é que foi essa... na verdade eu tava num meio assim muito louco, né? Eu fazia televisão o dia todo dia. Então a gente fez Criança Esperança, fazia Teleton, a gente ia em todos os programas, gravava pra tudo quanto era programa, então a gente tava numa roda muito louca. E aquilo foi, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia Caxias do Sul. Realmente eu digo que é um baque até hoje pra mim, sabe? Já faz 25 anos eu ainda falo, ai meu Deus, mas em São Paulo tem isso. Aqui melhorou um monte, imagina isso, atrás, 25 anos, Vivi, o que era Caxias, né? Era muito, muito restrito a algumas coisas. E eu senti muito, só que eu não vim trabalhar com bonecos, nem imaginei. Eu vim aqui e eu fui voltar às minhas origens, que eu era professora de alfabetização. Então voltei para as escolas, mas aquilo não me fazia mais feliz, porque eu estava numa outra roda, né? Eu estava num negócio de produção, de criação. E aí que foi? Eu tive essa ideia, eu falei, eu vou fazer o meu. Eu fui até atrás de outros grupos aqui de teatro, mas não conectou, porque o meu pensamento era outro, eu estava numa coisa mais rápida. Eu conheci até o pessoal do Misericolone, eu falei, ixi, eu nem sei falar dialeto, né? Não vou servir para eles, eu queridos. Acho que não tinha a ver mesmo. Foi a Elaine Braguioli me atendeu na casa dela, uma fofa, né? Ela falou assim, que a gente fala dialeto. Eu, chinês e dialeto para mim é a mesma coisa, então não dava. E aí surgiu o Kiki. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer os bonecos e vou fazer o Kiki. O que é Kiki Procó? Então, na verdade, o Kiki surgiu antes de eu vir para vir para cá. Eu estava em São Paulo com uma amiga, um ano antes. A gente queria montar alguma coisa assim. E a gente queria um nome bacana que chegasse. E aí a gente foi buscando, a gente queria fazer 2 personagens, o Kiki e o Procó, que era eu e ela. No fim ela foi morar na Europa, nunca mais voltou, não existiu o Kiki Procó nenhum. E aí eu falei, vou seguir eu com o Kiki Procó, que eu tinha essa ideia em mente, né? Eu tinha pensado nisso, eu vou fazer o Kiki Procó. E eu fui pesquisar que não é Kiki Procó, é Quiprocó, essa palavra existe, Quiprocó, que quer dizer confusão. Que tem tudo a ver no caso, mas quer dizer confusão. Quando você comprava um remédio, antigamente quando não tinha, né, você comprava um remédio e ele não estava na lista,
ele ia para a lista do quiprocó, dos remédios que não existiam, dos remédios novos, dos remédios que eram confundidos. Então ele quer dizer que é aquela coisa que não está fazendo parte do normal. Então a gente fala ou uma confusão ou que não está fazendo parte do normal. Isso eu vim a descobrir depois. Muito depois, porque na verdade a gente veio no quiprocó, que tem um filme que se chama O Silêncio dos Inocentes, que é aquele do Dr. Lex, que ele fala assim, eu só vou responder para você quando a gente fizer um jogo que se chama quiprocó. Quando eu falo quiprocó, você fala uma coisa para mim, e quando você fala, eu falo uma coisa que você quer saber. E assim foi, eu falei, nossa, que nome bonito, soa legal e tal, mas depois eu via descobrir que é isso, que existe essa palavra, mas a gente quis fazer quiprocó, ou seja, que confusão, né? Andréia, acho que você foi uma das pessoas que eu mais conversei durante a pandemia, assim, fora a família. Olha, porque que linda. A gente se ligava, né, a cada 2, 3 meses. E aí, como é que tá aí? Como é que tá aí? Tô tá sobrevivendo? E você me disse uma coisa, Andréia. Disse assim, eu tô parada. Vive, até a Disney parou. E nós aqui, a gente parou. Também, né? É verdade. Como é que foi o teu aprendizado aí pandêmico? Porque foi bem na época que você se tornou empresária 100%, né? É verdade. Na verdade, eu tinha o grupo, né? Isso, quando eu vim para cá eu tinha um grupo, mas aí eu acabei indo trabalhar numa empresa corporativa, fiquei lá 10 anos, e aí eu saí, né, ali na pandemia, um pouco antes eu saí, um pouco antes da pandemia, porque eu queria explorar mais meu grupo. Eu achava que, como eu estava numa empresa, eu não conseguia explorar tudo que o meu grupo podia me dar. Você saiu ou saíram com você? Saíram comigo, mas eu achei muito interessante, porque foi assim, eu tava querendo, mas eu sabe assim, deixa a vida me levar ou levar eu. Isso é um aprendizado interessante até. Se é pra ser, vai. Eu que não me encaixava mais ali, sabe? Até eu vi esses dias um negócio assim, falando, se você tem que se espremer para onde você está, não fique lá, né? E eu tava me sentindo bem assim, não tava mais me sentindo feliz, não tava me sentindo útil, mas ao mesmo tempo eu falei, mas eu não vou sair daqui. E no dia que me chamaram e falaram, você, né, não está mais com a gente, eu imaginei aquela historinha bem bacana que é da vaca pro brejo, não sei se tu conhece. É uma mensagem bem linda, que até aquele livro, O que a gente aprende com os gansos, que é uma mensagem bem linda, que fala assim, o moço passava ali na fazenda e via que só tinha uma vaquinha, e a família só tomava leite. Aí ele falou assim, mas vocês não tem mais nada? Não, só tem o leite da vaquinha. Aí passou a noite lá, acordou, viu a vaquinha perto do abismo, empurrou a vaquinha. Esse moço que foi lá tomar o leite. Esse visitante. Aí, nossa, que chocante, né? Quando ele voltou, depois de um ano, ele voltou para essa mesma família, a fazenda estava repleta de colheita, assim, a lavoura estava lotada, tinha pato, tinha vacas, boi, um monte de coisa, estava cheia, estava linda. E aí ele falou assim, uma vez eu vim aqui, eu só tomei leite. Ele falou assim, pois é, quando a gente perdeu a vaquinha, a gente começou a perceber o quanto a gente podia fazer de outras coisas. Então começamos a plantar, começamos a vender as nossas coisas, o que a gente plantava, e começamos a comprar outras coisas. Então eu me via bem na vaquinha. Né? Eu tava ali com a minha vaquinha, tomando meu leitinho, muito feliz. Mas foi muito engraçado que quando a moça falou pra mim, eu falei, fechei o olho e vi a vaquinha assim, Foi a vaca. E eu falei assim, agora então é a vida me dando a oportunidade de fazer. E comecei enlouquecida. E eu tava assim, em um mês, eu tinha trabalho, isso ali em fevereiro de 2020, eu tinha trabalho até agosto. Em um mês eu falei, vamos lá, uhul! E veio a pandemia. Uau! Eu não fiz um trabalho, quer falar que eu não fiz, eu fiz um carnaval ali, um baile de carnaval ali que eu fiz para uma empresa que foi me pagar em setembro, porque aparentemente também não tem. Então eu falei, gente, daí eu com aquela energia, com aquela vontade, né, de fazer as coisas e sem poder. Então o que eu fiz? Li muito,
E aí nessa leitura eu li o livro da Disney, né, o Encantamento da Disney ali. E eu falei assim, gente, aquilo é uma fábrica de fazer, né, o serviço. E se eles pararam com o potencial que eles têm, quem sou eu, né, sozinho aqui querendo fazer alguma coisa? Não adianta, a gente vai ter que esperar. A roda do ratinho parou. E aí o ratinho não sabe o que fazer, né? Então eu me senti bem assim, é igual o cachorro quando corre atrás do carro. Se você para o carro, ele fica bobo, né? Ele não sabe o que fazer. E aí eu me senti assim também. Eu falei, então, o que eu pensei, eu falei assim, eu vou produzir para não enlouquecer e para as pessoas conhecerem o meu trabalho, né? Muita gente não conhecia, porque até então, quando alguém me ligava para, olha, eu quero você no evento, eu não podia, porque eu estava dentro de uma empresa. Eu vou, vida louca. Não, eu tenho que ver se eu consigo sair. Então, quando eu via que era de outra cidade, ligando o meu celular, eu falava, ai meu Deus, não sei se eu atendo, porque eu não vou poder atender essa empresa, né? E agora eu posso. Aquela hora eu podia, então eu estava atendendo todo mundo feliz da vida. Então eu acredito que foi muito bom, porque agora as pessoas também conheceram o outro lado. Inclusive eu mostrei uma Andréia que até então ninguém conhecia, que eu fiz as lives que eu apresentava o programa, né? Não apresentar como você assim, finérrima, né? Como está aqui, chiquetésima, com anos de experiência. Mas eu apresentava para a criançada. Né? Uma coisa, e eu fazia brincadeira, e a minha ideia era interagir. Então eu fazia brincadeiras que eles tinham que responder, eles tinham que brincar comigo. Eu fazia a brincadeira dos copos, se esse copo cabia água nesse outro copo. E rolou muito bom, foi muito legal. Muitas escolas me procuraram para fazer esse tipo de atividade com ele. E uma coisa que eu até então não sabia, que tinha essa outra vertente também da brincadeira, né? Andréia, você tem essa coisa brincalhona, essa coisa atriz, mas também tem a empreendedora, a empresária, aquela que lidera um grupo de um monte de ator à frente de um grande espetáculo, como foi da orquestra da Universidade de Caxias do Sul, que a gente trabalhou juntas muito também. Legal. Como é que é isso, assim, esse equilíbrio na tua vida? Porque o pessoal acha, teatro, viver da arte, da cultura, é tudo. Não, tem muito trabalho por trás de tudo isso, né? É verdade. Na verdade, Vivi, tem um problema aí. Existe um problema aí. Eu tenho aquele transtorno TDAH, que também ele não me ajuda muito. É muito complicado, porque tudo que é concentração e tempo, né, e organização, para mim é uma loucura. Então, assim, eu gostaria, acho que eu até cheguei a conversar contigo numa dessas que eu te ligava ali. Eu falei assim, gente, eu não consigo organizar, porque ou eu tô à frente ou eu tô atrás. Fazendo essas duas coisas é muito complicado, porque eu tenho que dar conta de tudo. E você vai tratar com a Andréia, que é a profissional, e ao mesmo tempo ela que trabalha com a venda, com a pós-venda. Então eu tenho que ter uma organização e um jeito de lidar com as pessoas que é diferente de um profissional normal, né? Então isso também ele acarreta muito. Então eu gostaria às vezes de ficar só nessa parte do artístico. Do artístico, porque eu sou uma boa executora, então me fala tudo que eu tenho que fazer, que chega na hora. Agora, toda essa administração, como empresária, ela leva também toma um tempo da gente, e isso faz com que a gente, às vezes, fique um pouco desgastado até, né? A gente perca um pouco de energia nessas ações, né? Então, eu às vezes fico pensando, o que seria mais interessante? Eu tomar a frente e fazer. Isso eu estou até em conflito, e a pandemia me trouxe esse conflito. Ou fico atrás e administro, sabe? Então, às vezes eu fico pensando, não, acho melhor assim. Mas aí quando eu vou pro palco, eu falo, não, eu quero estar aqui. Aí estou administrando, não, eu quero estar aqui. Então, eu acredito que a maioria dos artistas tem esse problema. Porque a gente não consegue administrar tudo sozinho, porque a nossa cabeça ela é a mil, né? E dificilmente a gente consegue colocar no papel essas coisas mais burocráticas, né? É difícil. Para mim é bem complicado, mas a gente faz. Então eu acredito que foi isso também que a pandemia ajudou, né? A gente dar uma sentada e ver o que realmente a gente precisa fazer para que a gente não faça com que a energia se dispersa, né?
Eu acho Andréia, você é uma pessoa bem-humorada? 24 horas por dia? Eu acredito que sim. Eu acredito que eu sim. vejo você tocando flauta, assim, nas coisas. Aquela coisa assim, ela tá dando errado, mas ela tá rindo Tu tem uma grande qualidade que é rir de si mesma. É verdade. Eu acho isso muito legal. Eu acredito que eu consigo ver o lado bom das coisas, sabe? Mas é óbvio que eu tenho os meus momentos muito chateado, muito triste, mas mesmo assim eu não quero ficar mal, sabe? Eu até converso com uma amiga minha que eu falo assim, eu não quero sentir dor. Ela fala, mas dor, ela faz com que a gente cresça. Ah, mas eu não sei, eu não quero sentir dor. Eu fiz de tudo para escapar da dor, porque para que eu vou chorar se eu posso rir? É uma coisa assim, tá louca? Mas eu acredito nisso, sabe? Porque a vida é tão curta e a gente tem tantos momentos assim, se a gente for ver no dia, a gente tem pequenos milagres que a gente não vê. Então, se a gente for ficar pensando só na coisa ruim, a gente não consegue. Então, vamos pensar só na coisa boa. Eu lembro uma vez que eu adorava ver Os Normais, eu adorava ver aquele programa que a Fernanda Young escrevia muito bem, eu adorava o texto dela, eu falei, gente, ela é sensacional. Que um dia a esposa, né, a Fernanda Torres estava assim, eu tô triste. Aí o marido dela falou assim, mas por quê? Eu não sei, não tem motivo, mas eu tô triste. Ele falou, então, se não tem motivo para ficar triste, então também não tem motivo para ficar feliz, vamos rir. Que legal. Então é por aí, né, Vivi? Andréia, tu é uma pessoa espiritualizada? Trabalha com isso? Como é que é isso pra ti? É muito engraçado, porque ontem vieram me perguntar isso, né? Você, que de religião tu é? Eu falo, olha, se você chegar em casa, tem o Buda do lado do São Jorge, do lado da Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, eu misturo de tudo um pouco. Eu já tentei procurar alguma coisa. Eu estudei em colégio católico de freira, só de meninas. Aprontava, Andréia? Eu usava sainhas rebeldes. Não, eu pegava, a gente corria no quintal das freiras, catava as calcinhas delas no varal, pintava e depois devolvia. Eu fui convidada a sair várias vezes, mas a minha mãe falou, não, tu vai ficar. Ai, meu pai. Então eu sempre, na época de adolescente, eu era católica, família católica, mas aí eu também, o meu marido é espírita, né? Então ele vem aquele lado do Kardec mesmo. Tem uma amiga que é assim, a mais próxima, que é da Igreja Batista. Então, assim, eu tenho todas, mas eu gostaria de me focar em uma fixa, assim. Mas cada uma ela me traz tanta coisa boa, né? Então, na verdade, eu sou espiritualizada pela vida, assim. A vida, energia, borboleta, flores, isso me faz muito bem, assim. Que legal, André, que legal. Me diz qual é a dica de livro que você trouxe pra gente, que eu sei que você gosta disso. E foi dando várias dicas ao longo dessa pandemia também, né? Eu li bastante, eu acho muito gostoso assim você parar pra ler. Como a gente não podia sair, falei, eu vou ler todos os livros que eu tô afim de ler. E eu consegui ler a grande maioria deles, mas um assim que até, como eu tô fazendo também dentro das empresas de desenvolvimento de equipes, ele me serviu muito, 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 que é o Seja Foda, do Caio Carneiro. É muito bacana, porque ele fala assim, né, resumindo, bem resumidamente, que o sucesso da gente está na palma da nossa mão. Porque a gente tem a positividade e o otimismo, tem que ter a direção, né, a direção para onde você quer ir, a atitude, né, esse dedo é realmente o dedo da atitude, né, o do compromisso, que é onde está a aliança, é muito engraçado, compromisso e valores, e o mínimo que a gente fala dos mínimos detalhes. Então você tem que ter todas, se você tendo essas 5 coisas que está na palma da sua mão, você chega ao sucesso. E você tem um autoconhecimento, porque positividade, né, e direção, atitude, valor e detalhes é o que você realmente precisa, né? E eu passo isso nas atividades que
eu faço. É muito legal, o pessoal adora. Quando eu faço desenvolvimento de equipe, fala, gente, é só a mão. Todo mundo tá com a mãozinha aí, então vamos olhar. Tá cansado, tá desanimado? Olha pra mão que você vai conseguir. E isso foi partindo desse livro, sabe? Achei muito gostoso de ler, uma leitura bem boa. Parece que ele tá falando com a gente mesmo. Gente, ele sabe de mim. Ele tá falando de mim. Então, e essa questão da mão achei muito bacana. Então eu queria deixar essa dica pra vocês. Seja foda, de Caio Carneiro. Muito bem, seja foda. Andréia, como é que é trabalhar com esse pessoal assim no chão de fábrica? Ai, que interagir assim, você tá no palco é uma coisa, mas todo esse outro trabalho que você faz, como é que é? Assim, cara a cara, né? Pois é, não, eu adoro. Eu acho que eu prefiro até estar assim, cara a cara do que estar no palco, porque o palco ainda tem um distanciamento, né? Apesar de você ficar maior no palco, mas você tem um distanciamento. Não vou fazer dica de filme, mas eu vou dar. Pode falar. Tem o filme Soul. Você já chegou a ver? Soul é um desenho. Ainda não. Mas precisa, é lindo. O filme nem é para criança, o desenho, né, na verdade, Disney, acho que é o último. Nem é para criança, acho que é mais para adulto mesmo. Que ele quer realizar ele é um músico e o sonho dele é ser músico, né? E aí, quando ele consegue essa coisa de ele estar tocando para todo mundo, ele entra aparece ali no desenho, ele entra num outro estágio. Parece que é uma coisa meio fantasiosa, ele entra assim num outro mundo. E quando eu estou trabalhando com chão de fábrica, assim, eu consigo visualizar exatamente esse desenho quando passa esse outro mundo. Parece que a gente flutua, sabe? Parece que a gente está num outro nível, assim. É tão gostoso ver todo mundo fazendo aquilo que você está propondo. E quando eu chego num setor, o pessoal tá com aquela carinha, lá vem, né? Lá vem fazer graça, lá vem fazer, né? Eu falei, gente, eu vou apanhar, né? Porque já chega, lá vem o palhacinho, né? Não é. Aí eu começo a fazer, eu queria tirar foto de antes e depois, Vivi, pra ver como a expressão deles muda. Eles são um carrancudo assim, faço atividade, daqui a pouco estão todo mundo brincando, todo mundo, sabe, se abraçando, rindo. É um outro nível assim de energia, a gente vibra mesmo diferente. E aí parece que a gente sobe num degrau assim de plenitude. Eu me sinto assim, como eu estou realizando a atividade, eu me sinto assim muito feliz. Vem uma felicidade que não tem, só você fazendo para saber assim. Então eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer na minha vida, sabe? Eu falei, nossa, eu quero estar com pessoas e fazendo eles vibrar na alegria, na felicidade, no alto astral. Então esse é o meu propósito, na verdade. E ela consegue isso mesmo, que eu já participei de um workshop contigo e é esse clima que ela vai conduzindo mesmo. É verdade, né? Vivi, tu fez. O som do teu coração, qual é o som que vibra aí dentro? Hoje, agora? Hoje, o som do meu coração é a alegria de viver. Eu acho que é isso, assim, a alegria de estar vivo e de poder passar um pouquinho que eu sei e deixar um pouquinho assim de mim por onde eu passar, assim. Esse é o meu propósito e é o meu som do meu coração. Ai, que amada! Eu adoro essa mulher. Andréia, que bom falar contigo. Que bom obrigada. Essa alegria genuína. Ai, que lindo! Essas coisas que te movem, que tu conseguiu, assim, dividir com a gente. Que bela trajetória, né? É verdade. Toda que você está construindo aí também. E acho que sim, que a tua plantação, que a tua vaquinha que foi pro brejo tá saindo uma plantação muito linda. Tá saindo. Muitas coisas diferentes, até do próprio teatro de bonecos. Claro, também, né? claro. Expandindo, assim. Eu fico muito feliz, assim de estar aqui contigo, sabe? Eu te admiro muito, admiro esse projeto, acho uma gracinha esse projeto, assim, ó, vai longe. E de tudo que a gente já teve, né? A gente se encontrou por esse mundo, já assim, viveu, né? Então, de alguma forma, o destino cruza, né, as pessoas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de te conhecer. E de passar todo esse pedacinho do que eu tenho pra galera aqui que assiste a gente. E a gente também, Andréia. Que bom te ter aqui. E vocês aí, se gostaram, então compartilhem esse conteúdo tão legal com a sua família, com seus amigos. Vamos viralizar coisa boa aí também. E deixa o seu comentário aqui que você concorre a um presente lindo da Botânica Boutique Floral. Olha que amor, Andréia. Ai, que lindinho. E da Lá do Mato Espaço Conceito. A gente se vê numa próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau.